o que é um apóstolo? Esse texto, esse comentário, ele é muito importante, porque diz aqui que o termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Então nós temos aí o texto de Hebreus capítulo 3, versículo 1 e 1 João capítulo 4, versículo 14. Nos evangelhos, isso é em Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos, por Jesus. Então a gente encontra isso tanto em Mateus 10, versículo 2 ao 5, como também em Marcos 6,30 e Lucas 6,13. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Isso em Atos 6, versículo 2 e 4. Neste aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Então, é muito importante a gente entender esse conceito. Do século 20 para cá, do século 19 para cá, começaram uma onda, uma febre de apóstolo por toda parte do mundo, principalmente no Brasil, onde começaram a surgir apóstolos para todo lado, em todos os estados. E só que nós podemos perceber que o ministério apostólico, ele se resume naqueles 12 homens que foram escolhidos por Jesus e que foram comissionados pelo próprio Cristo. Paulo, ele é uma exceção dentro desse ministério apostólico, porque a experiência que Paulo ele teve foi uma experiência singular, foi uma experiência à parte. Jesus se revelou a Paulo e o colocou no ministério, o chamou como o apóstolo dos gentios, o pregador dos gentios. Então, quando nós olhamos para esse conceito, a gente observa que não há a necessidade do ministério apostólico ele existir nesses dias que nós estamos vivendo. Por quê? Porque o fundamento da igreja já foi lançado. E esse fundamento da igreja, ele foi lançado por aqueles que conviveram com Cristo, que foram os seus apóstolos. Assim como as 12 tribos de Israel representa o judaísmo, representa a religião judaica, assim também os 12 apóstolos, eles representam a igreja que foi fundada e edificada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com todo respeito a todos aqueles que existem hoje em nosso país, que se dizem apóstolos, mas nós sabemos que não existe apóstolos nos dias em que nós estamos vivendo. E é muito simples. Nós temos aqui o texto de Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, que na eleição de Matias para ocupar o lugar de Judas, quando ele cometeu suicídio, ele tirou a sua própria vida, o que foi colocado por esses apóstolos é que essa pessoa, ele teria que ter convivido com Cristo e eles teriam que
também ser uma testemunha ocular da sua morte e ressurreição. Então, quando nós olhamos esses dois pontos, nós sabemos que nenhum desses apóstolos que existe hoje, nenhum deles conviveram diretamente com Cristo e nenhum deles foram a testemunha ocular da morte e da ressurreição de Cristo. Então não existe apóstolos hoje, mas nós sabemos que o número de apóstolos, eles foram reduzidos e resumidos a esses homens que viveram com Cristo, que andaram com Cristo, que ouviram de Cristo a sua instrução, e eles são a representação máxima da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quero deixar nesse primeiro ponto aí, esse conceito de apóstolo, né? Para que fique bem claro que esses homens aí, eles são os principais construtores, né? Por isso que a Bíblia diz que nós devemos permanecer na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos. Eles foram homens inspirados pelo Espírito Santo e que foram autores dos livros que nós temos no Novo Testamento, que serve como base doutrinária para a igreja espiritual, para a vida de cada um de nós. Tem esses homens que andaram com Cristo, Paulo que foi essa exceção, né? Como ele próprio diz nas cartas que ele escreve, é interessante a gente observar, por exemplo, que capítulo 1 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala, Paulo, entre parênteses, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Então, o próprio Paulo, ele reconhece isso. Paulo, entre parênteses, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então, nós conhecemos a história desse homem, que começa no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, no finalzinho, quando ele participa da morte de um grande evangelista ou diácono da igreja primitiva, que foi Estevão, e a gente percebe que Cristo aparece para ele e o chama para o ministério. Esse Paulo que se tornou um grande homem e que a metade do Novo Testamento praticamente foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? O apóstolo dos gentios. Então ele é uma exceção dentre esses 12. Mas isso não deve servir como regra para que hoje exista esse tanto de apóstolo que nós estamos tendo nesse tempo de hoje. E é tão simples, né, irmãos? Se você ler a Bíblia, você vai perceber, por exemplo, que em Atos dos Apóstolos, você já começa a perceber que o ministério apostólico, ele vai desaparecendo aos poucos e começa a surgir novos líderes na igreja, que são chamados no Novo Testamento de presbíteros, ou bispos, ou os anciões da igreja, né? E quando você olha para a história da igreja, você vai perceber que a partir do segundo século, né, nós não vimos o ministério apostólico ele dando continuidade como líderes da igreja, mas sim presbíteros e diáconos, ou bispos e diáconos. E essa novidade ela surgiu a partir do século XIX. Então, o fundamento já foi lançado. Então, por isso que não tem necessidade de apóstolos hoje, porque os apóstolos que foram escolhidos por Cristo, eles foram aqueles que também lançaram a doutrina principal.